A ovelha foi um dos primeiros animais domesticados pelo homem. Desde o Neolítico, forneceu alimento, leite e carne, vestimenta, proteção, lã e pele e diversos artefatos de couro. O Brasil possui cerca de 22 milhões de cabeças de ovinos. A Bahia lidera com 4,6 milhões, seguem Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os 3 estados somam mais de 50% do rebanho, concentrado em 2 biomas, Caatinga e Pampa. A produção de carne se tornou o principal objetivo da ovinocultura. Os consumidores demandam cada vez mais cortes tradicionais, como lombo, pernil, paleta, carré e costela. E apreciam novos produtos como hambúrguer de ovelha, linguiça, cafta, espetinho e etc. O consumo de carne ovina ainda é de apenas 1,5 quilos por habitante por ano. Pode ser multiplicado por 10. Falta carne de cordeiro. Frigoríficos têm capacidade ociosa por carência de animais para abate. Com a pequena oferta interna, 50% da carne ovina é importada do Uruguai, Argentina e Chile. Nunca se pagou tão bem pelas carnes de ovinos. Qual a razão do Brasil produzir pouca carne ovina? Quais são os principais desafios em situações tão diferenciadas entre Nordeste e o Sul? Como unir os elos dessa cadeia produtiva pouco conhecida? Sobre esses temas, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Luciano Piovesan Leme. Ele é graduado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em gestão estratégica. É instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar de Minas Gerais, em ovinocultura e caprinocultura. Preside o núcleo de criadores de caprinos e ovinos das regiões dos Campos das Vertentes e da Zona da Mata em Minas Gerais. Luciano Piovesan Leme é autor e coordenador do projeto Expedição BE Brasil. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje vamos falar de uma atividade que está ganhando dimensão e cada vez mais sustentável, que é a ovinocultura. Claro que existe criação de ovelhas para leite, para produção de queijos, mas muito cordeiro, para carne, a carne cada vez mais apreciada no Brasil. É um mercado vasto, presente em quase todo o território nacional, e para entender dessa complexidade e também de fatos muito interessantes, informações que tenho certeza quem está nos assistindo vai gostar de saber, nós vamos conversar com o Luciano Piovesan. Ele é o idealizador dessa expedição BE Brasil, não é? Bem-vindo ao Brasil Verde, Luciano. Muito Evaristo, obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com o senhor, ter a oportunidade de falarmos de um tema que me é muito especial, que é a ovinocultura, um tema que eu gosto muito e tenho a oportunidade de estar conversando com o senhor aqui, principalmente no programa Brasil Verde, com a audiência, e com toda a amplitude que o senhor tem tido nos diversos temas que o senhor tem trazido aqui à discussão. Muito bem, nós é que agradecemos sua disponibilidade, porque você está aí, trabalhando na ovinocultura, explorando a situação em cada estado do Brasil. Você tem muita informação para nos passar. Mas, Luciano, antes da gente entrar aqui na conversa, conta um pouco para nós a sua carreira. Você nasceu onde? Você é zootecnista? Como é que você se formou? Como é que você foi terminar aí lidando com ovinocultura? A sua família criava ovelha? Não, né? Não. Bom, eu sou natural de Bragança Paulista, no estado de São Paulo, Meu pai era suinocultor, meu avô também suinocultor aqui em Bragança Paulista. Então, tive a oportunidade de ter uma vivência no meio rural e aos 17 para 18 anos eu tive a oportunidade de ingressar no curso de zootecnia na Universidade Federal de Viçosa, onde formei em zootecnia, e durante a graduação na zootecnia em Viçosa eu tive a oportunidade de estagiar no setor de caprinos e ovinos. Quase durante toda a minha graduação eu tive a oportunidade de atuar dentro do setor de ovinocultura e de caprinocultura, mais na caprinocultura leiteira, que era um setor bastante explorado na Universidade de Viçosa. E tive a oportunidade, posteriormente, de exercer funções públicas, como secretário municipal de Agricultura em Viçosa por 12 anos, onde nós tivemos algumas ações voltadas também para a ovinocultura, e mais especificamente no ano de 2007, quando fui para a cidade de Barbacena, no Campo das Vertentes, nós começamos um trabalho
fomentado por um grupo de produtores da região interessados em desenvolver a ovinocultura no estado de Minas Gerais, em especial naquela região do Campo das Vertentes, ali próximo a São João del Rei, Tiradentes, Juiz de Fora, Lavras, né? Tendo aí uma amplitude no raio de 200 quilômetros em torno de Barbacena, quando nós fundamos um núcleo, chamado Núcleo dos Criadores de Caprinos e Ovinos dos Campos das Vertentes e Zona da Mata. Então, nesse trabalho, naquela época, começamos a fazer uma série de ações, sempre muito próximo das universidades, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade de São João del Rei, a Universidade Federal de Lavras, o Instituto Federal de Barbacena, o Instituto Federal de Rio Pomba, onde nós realizamos seminários, workshops, dias de campo, todos eles focados no fomento e desenvolvimento da ovinocultura. Em 2012, eu tive a oportunidade de ingressar no Senar de Minas Gerais, como instrutor de ovinos, caprinos e cooperativismo, estou até hoje como instrutor do Senar, e presidi de 2015 a 2020 a Comissão Técnica de Caprinos e Ovinos da Federação da Agricultura do Estado de Minas. E como presidente dessa comissão, eu faço parte da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos da Secretaria de Estado da Agricultura. E nesse período, doutor Evaristo, nós começamos a fomentar e tentar desenvolver alguns trabalhos de políticas públicas, né? Fomentando a atividade da ovinocultura e da caprinocultura. E nós tivemos uma visão, uma percepção, né, de que os órgãos públicos, do modo geral, têm uma ideia da cadeia de caprinos e ovinos um tanto quanto distorcidas, porque como as outras cadeias são mais evidentes, né, a ovinocultura, por exemplo, a suinocultura, a avicultura, a bovinocultura de leite, de corte, o café, enfim, as atividades mais tradicionais do agro brasileiro, a ovinocultura e a caprinocultura nem sempre estão, né, como prioridades em políticas públicas. E aí nós vimos a necessidade de darmos visibilidade às cadeias de ovinos e caprinos, e aí surgiu a ideia do projeto Expedição Bé Brasil. É um projeto de minha autoria. Esse projeto ele começou a ser desenvolvido em outubro de 2022, terminei em março de 2023 de escrever o projeto, e o propósito do projeto é percorrer os 26 estados do Brasil para mostrarmos todos os elos da cadeia produtiva de caprinos e ovinos. Mostrarmos frigoríficos, laticínios, curtumes, os centros de pesquisa, as instituições de ensino e os produtores, obviamente, mostrando o que está acontecendo com a ovinocultura. E a gente já está aí no 5º estado agora, já percorri mais de 45 mil quilômetros, visitando os estados brasileiros, mostrando tudo o que está acontecendo com a ovinocultura e a caprinocultura brasileira. Muito bom, hein? Com essa estrada aí já dá para dar uma volta no planeta, isso daí, hein? 45 mil quilômetros. Agora, nós temos aqui, começo, sabe, Luciano, nós temos um público muito variado nos assistindo, né? Então, antes da gente entrar no projeto da expedição, vamos esclarecer um pouco para as pessoas que estão nos assistindo. Quer dizer, é claro, nós temos criação de ovinos no Brasil, né? De carneiros, de ovelhas, de cordeiros, mas eles são muito diferentes, dependendo da região, tem muitas raças. Quer dizer, é uma atividade muito diversificada, né? Talvez se pudesse fazer, para quem está nos assistindo, explicar assim, resumidamente, né? Como é que é essa criação? Quer dizer, é rápido, em 90 dias, em 120 dias, a mãe, o pai, como é que é o cruzamento, como é que se faz isso? E como é que se faz isso, claro, em sistema muito extensivo, como no Nordeste, né? E talvez exemplificar um pouco o Rio Grande do Sul, o caso de Minas. Dá para dar um panorama explicativo claro. para pessoas que não estão familiarizadas de como é que é ovelha no Brasil? Bom, primeiro é importante a gente contextualizar, né, o tamanho do rebanho, né? Se nós olharmos para o rebanho bovino, por exemplo, mais de 200 milhões de cabeças de bovinos, nós temos 22 milhões de ovinos no Brasil, né? 10% do tamanho do rebanho de bovinos. E esse rebanho ele está bastante distribuído, está presente em todos os estados brasileiros, mas a concentração maior é nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, que concentra basicamente 50% do rebanho nacional, e tem sistemas de criação completamente diferentes, né? Se nós pegarmos a Bahia, ela está bem localizada em propriedades de pequenos produtores, numa característica extensiva, onde tem uma atividade que o produtor tem como fonte de renda, né,
para comercialização, para poder vender na feira, para comercializar esses animais como uma moeda de troca, com a renda mensal, vamos dizer assim, nas propriedades. Mas é importante dizer que a Bahia está mudando bastante essa característica, profissionalizando muito a atividade, com mais eficiência, trazendo tecnificação, trazendo raças, né, bastante diferentes no estado da Bahia, como Pernambuco. O Nordeste, do modo geral, está se modernizando muito na ovinocultura, saindo de uma condição de subsistência para uma condição bastante comercial na atividade da ovinocultura. E os estados do Nordeste, 76% do rebanho nacional de ovinos está no Nordeste brasileiro, né? Na outra ponta, nós temos o estado do Rio Grande do Sul, que durante anos, né, teve um trabalho muito forte voltado para a lã, né, para o comércio da lã. Só para a gente ter uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul chegou a ter 11 milhões de ovinos. Hoje tem 3 milhões e 400, 3 milhões e 500 mil ovinos, né, em função aí da queda do preço da lã, com o advento de tecidos sintéticos, do algodão, etc. O preço da lã no mercado internacional caiu, consequentemente o rebanho foi reduzido também no Rio Grande do Sul, e com a entrada também no Rio Grande do Sul de áreas de lavouras e outras culturas, né, no estado, com o advento de tecidos sintéticos, do algodão, a abertura do mercado no modo geral, o rebanho de ovinos do Rio Grande do Sul reduziu, a entrada também de culturas como a soja nas áreas de pastagem, também foi um custo de oportunidade da terra em outras atividades, como o arroz, a soja, etc., reduzindo o rebanho no Rio Grande do Sul. Mas nós estamos vendo outros estados, como estados de Santa Catarina, Paraná, estados da região centro-oeste, o norte do Brasil, Rondônia, Roraima, né, o Pará, e também os estados da região sudeste, trabalhando de forma muito assertiva a organização de arranjos produtivos para a realização de uma ovinocultura também que está crescendo muito nesses estados. Então nós temos uma diversificação, né? E aí falando em raças, né, nós temos raças adaptadas a qualquer região do Brasil, né? O importante é ter foco nas raças que têm uma capacidade de produção maior, como lã, como carne, como leite, adaptadas a cada uma dessas atividades. Mas é uma atividade que está em franco crescimento no Brasil, assim como a atividade da ovinocultura leiteira. Rio Grande do Sul, Santa Catarina despontam na ovinocultura leiteira, mas já temos bons projetos no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, também despontando na ovinocultura leiteira, crescendo a produção do leite de ovelha, com os queijos finos de ovelha, cada vez mais ganhando, né, o gosto do consumidor brasileiro, numa atividade que está crescendo bastante. Então, a atividade da ovinocultura, focado aí em produção de carne, em produção de leite e, consequentemente, os coprodutos, né? Nós temos aí a lã, nós temos a pele, nós temos também o sebo medicinal, sebo industrial, né? Nós temos a linha PET, por exemplo, a orelha e o vergalhão do carneiro, ele é desidratado e é feito petisco para PET, muito comercializado, inclusive cada vez mais demandado, né? Nós temos aí a farinha de ossos e de vísceras, que é utilizado para a linha PET também. Então, a atividade da ovinocultura tem uma variabilidade, tem uma versatilidade muito grande para ser trabalhada. Olha só que visão extraordinária que você nos deu aqui sinteticamente, não é? Todas essas raças adaptadas aos sistemas de manejo, aos climas, sim, às vegetações, não é? A economia de cada região. Muita gente, talvez vendo as primeiras imagens aqui do nosso programa, viu ali ovelhas que não têm lã, que são essas raças de ovelha, sim, deslanada, muito comuns, sim, no Nordeste, sim, em lugares que isso aí não é o objetivo principal, né? Já viram também imagens que é a mais típica que as pessoas se imaginam da ovelha, né, felpuda ali, não é, lá do sul. Mas olha, você nos deu uma visão muito interessante e também dessa dinâmica que está ocorrendo com o crescimento da atividade na região centro-oeste, na região sudeste, etc. Luciano, nós vamos para um pequeno intervalo, estamos na metade do programa, e já já a gente volta para continuar essa conversa muito agradável com você, para aprender muito com você sobre as nossas queridas ovelhas e os nossos queridos cordeiros. Um minuto. Perfeito. E a gente já volta aqui no Brasil Verde. Até já!
Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com o Luciano Piovesan. Ele é zootecnista e é o idealizador do projeto Expedição Brasil, que trata de ovinos, de caprinos, e hoje nós estamos aqui conversando sobre a produção de ovinos, sobre a ovinocultura brasileira. Ele já nos deu um panorama da diversidade de sistemas de criação, de raças, como isso vem evoluindo em todo o país, não é? E eu gostaria que você exemplificasse. Você já falou agora mesmo de todos os subprodutos, né, de frigorífico que hoje vão para o mercado, que são reciclados, né, de farinhas, de produtos de comida para pet, etc. Agora, voltando para o principal, quer dizer, além daqueles cortes tradicionais, né, do cordeiro, a paleta, não é, o carré, costela, o pernil, hoje outras carnes, né, de ovelha, outros tratamentos também estão entrando no mercado, e restaurantes se especializando. Você pode falar um pouquinho do crescimento? Nós falamos da produção, fala um pouco para nós de como está crescendo o mercado de carne, de queijos no Brasil. Você já mencionou até alguma coisa do queijo, mas para voltar na carne, porque ainda metade da carne que nós consumimos é importada, não é? Do Uruguai, da Argentina, do Chile, acho que até da Austrália, o ano passado, importamos de carne de cordeiro, né? Dá um panorama para nós desse consumo. Pois não, só comenta uma coisa interessante, né? Essa versatilidade da carne ovina, ela permite uma variação muito grande, além dos cortes tradicionais, como o senhor menciona, né? O carré, o pernil, o French hack, né? O neck, o estinco. Nós temos diversos cortes tradicionais, a costela, enfim, os cortes que já são conhecidos do consumidor de carne ovina, mas nós temos produtos que estão entrando no mercado hoje com cada vez mais presença e constância, né? Como, por exemplo, a linguiça, a kafta, o espetinho, o hambúrguer, né? Nós temos aí diversos produtos da charcutaria, né? Pastrame, o salame, o bacon, a copa. Então, existe uma diversidade muito grande de processadoras hoje trabalhando a carne ovina, colocando na mesa do consumidor a carne ovina de uma forma diferente, além dos cortes tradicionais. Nós temos também restaurantes especializados abrindo em várias regiões do Brasil. Nós temos uma rede, por exemplo, chamada O Ovelheiro, que está aí espalhada em várias capitais, aí já abrindo, né, frente, especializada em cortes ovinos, churrascarias cada vez mais trabalhando os cortes ovinos, e os chefes de cozinha, né, com pratos especializados, aí, não só com os cortes tradicionais, como também com essa variabilidade que a gente comenta agora. E os queijos finos também presentes, cada vez mais presentes aí na mesa do consumidor. Além dos queijos, o iogurte de leite de ovelha, que é fantástico, tem uma particularidade, uma consistência, um gosto fenomenal, que tem sido trabalhado com uma diversidade de, por exemplo, com frutas vermelhas, né, com uma variabilidade de composições, né, que permite aí harmonização com vinhos, com cervejas artesanais, com espumantes, enfim, tem uma versatilidade muito grande também. Então, essa diversidade faz com que o consumidor tenha cada vez mais a oportunidade de experimentar a carne de cordeiro. E como o senhor disse, nós ainda importamos carne de cordeiro, que lamentavelmente nós ainda não temos uma produção no Brasil capaz de atender a nossa demanda, que ainda é pequeno o consumo comparado com as carnes tradicionais, como bovinos, suínos e aves, e está crescendo, e hoje o que a gente pode dizer é o seguinte: falta cordeiro no mercado. Existe uma demanda, né, em toda a estrutura frigorífica do Brasil, demandando mais cordeiro no mercado, o que é uma grande oportunidade para os produtores, né, doutor Evaristo? Claro, eu só faço comentáriozinho aqui para quem está nos assistindo. Muita gente come comida árabe, come kafta como se normalmente, mas tem gente que não sabe que o kafta de verdade ele é feito com carne de cordeiro, não é com carne bovina, né? Mas para dizer do que você estava tocando agora, né, para aumentar a produção, me parece que no primeiro momento é fundamental fortalecer o que já existe, né? Ganhar produtividade, sim, ganhar escala, não é? Ganhar integração nos sistemas que já está. Não é que nós estamos chamando um monte de gente para se lançar na ovinocultura, quem nunca criou ovelha, vamos agora criar ovelha porque está dando dinheiro. Não é bem isso. Claro que novos investimentos são sempre bem-vindos, né? Mas, e por isso você criou
essa expedição BE Brasil, porque nós não temos uma radiografia da situação realmente desses vários elos da cadeia. Era importante as pessoas notarem, nós temos centro de pesquisa de ovinos na Embrapa, nas universidades, quer dizer, nós temos muita coisa disponível ainda para ser levado ao produtor, você que atua, inclusive no Sebrae, né? Pode dar um pouco a visão aí de como é que nós podemos avançar na inovação, na tecnologia, no ganho de escala, de produtividade? Só toca num ponto extremamente interessante, né? A ovinocultura, ela não é para amador, né? Existe muitas vezes uma informação errônea de que aonde você coloca uma vaca, você põe 10 ovelhas, né? Existe uma venda de uma ideia muito fácil de que a ovinocultura é simples. A ovinocultura, como qualquer pecuária, requer conhecimento, requer técnica, né? É uma atividade bastante rápida, né? Se nós compararmos a ovelha com a vaca, por exemplo, a gestação de uma ovelha leva 5 meses, um cordeiro do nascimento ao abate são 120 a 150 dias, enquanto uma vaca ainda não pariu, a ovelha já pariu, você já bateu o cordeiro e a ovelha está prenha de novo. Então o ciclo é um ciclo rápido, né? E exatamente por conta disso, tem exigências nutricionais diferentes, manejo sanitário diferente, né? Sistemas de produção intensivo, semi-intensivo ou extensivo, qualquer um desses 3 sistemas são bons, o que define o sistema é a particularidade de cada propriedade, e para isso há necessidade de conhecimento técnico. E nós temos hoje a Academia Brasileira, as universidades, os centros de pesquisa, pesquisadores de excepcional qualidade, docentes de muita competência técnica, produzindo muito material técnico, científico, que pode possibilitar a ovinocultura brasileira dar um salto de qualidade muito grande. O que nos falta é fazer difusão e transferência de tecnologia. Eu estou percorrendo o estado do Paraná agora. No estado do Paraná a gente tem condições fantásticas de produção de cordeiro, mas o estado também tem características completamente diferentes. Se nós formos para a região do norte pioneiro, do norte central, da região oeste do estado, é completamente diferente da região sudoeste, da região central, né, da região sul do estado. Então esses arranjos locais, né, fazem com que a gente tenha mais assertividade e mais sucesso na atividade. Então, hoje, esse trabalho de governança ele é extremamente importante para a gente poder ter mais assertividade e fazer com que a atividade tenha melhores resultados com eficiência produtiva. Você poderia, eu sei que não é fácil, mas resumir assim, qual é o papel principal do Estado e do setor privado nessa governança? O que cada um tem que fazer? Bom, eu entendo o seguinte... Está faltando que cada um faça, né? Claro, claro. Eu entendo, doutor, o seguinte, que a governança, na minha opinião, ela tem que ficar na mão do setor produtivo, porque os governos mudam, né? Muda o governo, muda o secretário de Estado da Agricultura, muda o prefeito, muda o secretário municipal, e nem sempre as pessoas que entram têm a mesma sensibilidade, a mesma visão para a cadeia. Então, quem tem que tomar conta, né, o maestro da governança tem que estar na mão do setor produtivo. Nós temos diversos órgãos privados, como as federações da agricultura e os sistemas do Senar, por exemplo, da qual eu faço parte. Nós temos o Sebrae, nós temos a Organização das Cooperativas Brasileiras, que tem estrutura e tem também o corpo técnico e recursos para fazer o trabalho de extensão. Nós temos nas universidades, hoje, 10% da carga horária nas universidades tem que ser feito trabalho de extensão. Então, nós podemos utilizar desses programas que as universidades têm para fazer também os trabalhos de extensão regionalizados com as universidades. Nós temos as cooperativas de crédito, como, por exemplo, o Cicobi, Sicredi, Cressol, 5% das sobras anualmente dessas cooperativas vão para o Fundo de Assistência Técnica e Social, FATS. E esse fundo ele é utilizado de diversas formas. Um deles pode ser assistência técnica, pode ser o fomento, pode ser diversos tipos de programa de arranjos produtivos locais. Então, nós temos inúmeras ferramentas para serem utilizadas. Nós temos a Embrapa, com muito conhecimento técnico, a Embrapa Caprinos e Ovinos, que está em Sobral, que tem uma equipe técnica de excelência, de muita qualidade, né? A Embrapa também tem braços espalhados no Brasil todo. As universidades, os centros de pesquisa, né? Os institutos federais, as escolas agrotécnicas, enfim. Eu imagino o seguinte: o que falta na governança é, primeiro, o produtor sair da zona de conforto e acreditar mais em si mesmo, acreditar em associativismo e cooperativismo.
E a partir daí, com as informações que a gente tem, ligando esses diversos elos da cadeia produtiva, é definir responsabilidades. A quem compete o quê, fazer em que momento, né? E aí a gente montar programas que atendam a essa demanda. E é isso que a gente tem tentado com a Expedição do Brasil, entender o que está acontecendo em cada estado, o que cada ator está fazendo, e a gente tem aí mais resultados com a ovinocultura brasileira. Extraordinária a visão que você deu aí. Eu concordo totalmente com você. Quer dizer, o setor produtivo tem que se organizar, eles têm empreendedorismo, tem que sair da zona de conforto e tem também todo esse acervo disponível. Por isso que a sistematização do que vocês estão fazendo, eu acho que o seu relatório é importante para as pessoas do estado, né? Mas também serve para os outros estados, talvez, né? Em muitos casos, para eles conhecerem o que está se fazendo em outras regiões, etc., né? O Sul conhecer Nordeste, Nordeste conhecer Sul. Olha, nós estamos chegando no final do nosso programa, Luciano. Eu agradeço muito sua participação. Eu queria passar a palavra para você para uma rápida mensagem final, já me despedindo de você aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, agradecer ao seu convite, né, de estarmos aqui no programa Brasil Verde, com essa representatividade, com essa audiência no Brasil todo, né, e principalmente, né, de ter a oportunidade de estar aqui com o senhor, uma referência da ciência brasileira, né, o senhor que tem uma contribuição fantástica para o desenvolvimento da agricultura, do agronegócio brasileiro, então é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu queria deixar aqui duas mensagens. Primeiro, fazer um convite, né, a quem se interessar em conhecer mais da ovinocultura brasileira, viajar comigo. Nós estamos aí viajando o Brasil, através da Expedição Bel Brasil, nós temos um canal no YouTube, todas as visitas que nós fazemos, a todos os elos da cadeia produtiva, os vídeos estão lá no canal do YouTube, já são mais de 308 visitas em 230 cidades brasileiras, com mais de 45 mil quilômetros percorridos. Eu estou só no começo, né? Estou no 5º estado, ainda tem 21 estados para percorrer até o final do ano que vem. Então, para quem quiser conhecer mais detalhes, viajem conosco e tenha a oportunidade de conhecer. Eu quero deixar aqui também duas mensagens. Uma ao consumidor brasileiro. Desmistificar um pouco do preconceito, né, da carne ovina, que ainda existe muito. As pessoas têm ainda um preconceito de ouvir dizer que é doce, ouvir dizer que tem esse ou aquele sabor destoante. Na verdade, a carne ovina é de excepcional qualidade, qualidade nutricional, saborosa, e que cabe em qualquer mesa, desde uma roda de amigos para tomar uma boa cerveja num churrasco, a alta gastronomia, aos chefes de cozinha, aos restaurantes, né, dos diversos modos, assim como os queijos de ovelha também têm a mesma oportunidade. E aos produtores brasileiros, né, aos criadores de ovinos e caprinos, que tenham foco, conhecimento técnico, que busquem conhecimento técnico, que se organizem em ações de cooperativas, para que a gente possa fazer da ovinocultura o que é hoje a bovinocultura, a suinocultura e a ovinocultura brasileira. Eu acredito muito piamente na ovinocultura brasileira, tenho certeza que nos próximos 10 anos nós vamos ouvir falar muito de ovinos, porque está crescendo muito no Brasil. E o consumidor vai ter a oportunidade de conhecer cada vez mais e principalmente experimentar a carne ovina, doutor Evaristo. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua presença, Luciano. Agradecemos também a audiência de todos que nos acompanharam aqui e queremos convidá-los a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!